né? Então a gente não pode perder essa oportunidade. Infelizmente, ainda no nosso país, o rastreamento não é organizado, então depende muito da divulgação e da mulher saber que ela precisa fazer essa mamografia, ela tem direito a fazer a mamografia também no sistema público de saúde. As mulheres podem ser acometidas durante a sua vida inteira de vários tumores, de vários tipos de câncer, né? Mas talvez o que mais assuste, seja o câncer de mama. Eu acho que tem algumas razões para isso. A primeira razão é que é um tumor bastante prevalente, ou seja, muitas mulheres desenvolvem câncer de mama, né? E talvez a razão mais forte para esse medo todo seja um estigma mesmo que a gente tem de que o câncer de mama vai trazer sofrimento, mutilação e morte, né? Então, toda vez que uma mulher pensa ou que está numa situação de dúvida a respeito de doenças da mama, sempre vem com muita força essa angústia por conta desse tratamento, dessa doença grave, né? Então, a gente precisa cada vez mais informar sobre o câncer de mama, né? O câncer de mama realmente aumenta em incidência e começa a diminuir um pouquinho em mortalidade no Brasil, mas é fundamental que as mulheres saibam que a arma mais importante que nós temos contra o câncer de mama é o diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a gente encontra o tumor, mais chances a gente tem de conservar a mama e de curar aquela paciente. Então, é fundamental que todas nós, que a sociedade em geral, divulgue e cobre das mulheres, que toda mulher a partir dos 40 anos deve fazer uma mamografia anual para prevenir câncer de mama. O rastreamento mamográfico, quando isso se organizou em alguns lugares do mundo, a gente pôde perceber, por vários estudos científicos, que o rastreamento mamográfico ele diminui a mortalidade por câncer de mama em 30%, 40%. Por quê? Porque a mamografia vê o tumorzinho bem pequenininho, num momento onde ele ainda não soltou células para o resto do corpo e que a gente pode, com uma cirurgia simples, curar aquela paciente, né? Então a gente não pode perder essa oportunidade. Infelizmente, ainda no nosso país, o rastreamento não é organizado, então depende muito da divulgação e da mulher saber que ela precisa fazer essa mamografia, ela tem direito a fazer a mamografia também no sistema público de saúde, mas ela precisa ir lá fazer, né? E uma missão do sistema público seria bater na porta dessas mulheres e dizer, olha, você tem 40 anos, está na hora de você começar a fazer suas mamografias. Com isso a gente baixaria, né, drasticamente os problemas graves que acontecem por causa dessa doença. O tratamento do câncer de mama, ele basicamente se divide em três momentos ou em três formas de tratar, né? A cirurgia, que ainda é muito importante, quanto menor o tumor, menos complexa a cirurgia, menos a gente precisa enfim, danificar a mama para retirar o tumor, e mais possibilidades da mulher ficar com um resultado estético bom a gente tem, né? Mas de qualquer forma, se a gente não pode conservar a mama, sempre a gente pode reconstruir essa mama após uma mastectomia. Então, cada vez menos a gente precisa fazer mastectomia hoje, mas quando fazemos, podemos devolver um aspecto estético adequado, bom para aquela mulher, mesmo que não tenha a mama, que tenha perdido a sua mama, né? Um outro momento do tratamento são os tratamentos com remédios, né, que são a quimioterapia. Para alguns casos de câncer de mama ela é necessária e ela salva a vida daquela mulher, então ela deve ser feita. A quimioterapia assusta muito por questão do sofrimento por causa dos efeitos colaterais do remédio, com a questão da perda do cabelo, que muitas vezes acontece, mas a gente tem que pensar que vão ser alguns meses ali, o cabelo cresce de novo depois e o importante é que a mulher fique curada, né? Um outro remédio que a gente usa muito para tratar câncer de mama é a hormonioterapia, né? Porque muitos tumores de mama, eles gostam de hormônio, eles crescem à custa de um hormônio feminino chamado estrógeno. Então existem alguns remédios
muito eficazes para diminuir a ação do estrógeno sobre a mama, né, e que tratam o câncer de mama de forma tão eficaz quanto a quimioterapia. Então, o importante é usar o tratamento correto para cada caso. E a terceira forma de tratamento é a radioterapia. A radioterapia são aplicações de raio-x que a gente faz na região onde estava o tumor, para esterilizar essa região de células tumorais para que esse tumor não volte no mesmo lugar. Então, hoje a gente tem uma possibilidade importantíssima e muito boa, de diagnosticar precocemente através da mamografia, da ultrassonografia, até da ressonância magnética algumas vezes, mas o começo sempre é a mamografia. Tratar de forma eficaz e com cada vez menos efeitos colaterais, tanto do ponto de vista cirúrgico quanto de remédio, e curar em grande parte dos casos se os tumores forem pequenininhos, né? Eu acho que uma coisa importante da gente sempre lembrar é a questão do autoexame, né? Você, mulher, deve se examinar, quando que você deve examinar, isso vai mudar alguma coisa no seu diagnóstico, né? A gente sabe hoje que quem salva a vida mesmo é a mamografia, né? Mas eu nunca abandonei o autoexame. Eu sempre ensino as minhas pacientes a se examinarem, né? Enquanto elas menstruam, elas devem fazer esse exame clínico das mamas, das axilas, logo após a menstruação. Quando elas não menstruam mais, marca um dia por mês e faz. Por que isso? A gente não vai fazer um diagnóstico precoce como o da mamografia. Mas a mulher conhecendo a sua mama, ela pode notar alguma diferença entre uma mamografia e outra que a faz procurar o médico. E isso pode ser salvador também, no sentido de que pode acontecer de aparecer alguma coisa entre uma mamografia e outra, e ela vai estar protegida se ela usar o autoexame. Então, eu sempre indico que as minhas pacientes façam o autoexame também.